bem? Como toda quarta-feira eu falo sobre alguma coisa de tratamento de dor. Hoje eu vou aproveitar e falar uma coisa que está meio em moda e também que eu atendi um paciente bem receoso em relação a isso, é sobre o uso de opioides e o risco de você se viciar em uma medicação, certo? Não sei se vocês acompanharam, mas no final desse mês a Johnson Johnson foi multada nos Estados Unidos a pagar mais ou menos 570 milhões de dólares por promover campanhas que facilitam o uso de opioides, além de fornecer dinheiro para algumas instituições para usar aquelas medicações. Existe um boom nessa crise dos opioides no hemisfério norte em relação ao resto do mundo. Mais ou menos 16 milhões de pessoas já morreram por causa do uso de opioides lá, tá? Mas isso significa que todo paciente não deve usar ou que todo mundo vai desenvolver esse risco de se viciar na medicação? Não, certo? O que importa é você ter um tratamento adequado e receber a medicação certa para você, certo? Além de existir um acompanhamento, não só pelo seu médico de dor, quanto um acompanhamento multidisciplinar, tá bom? Existe nisso também aí embutido o risco de você ser acompanhado por um médico não especialista naquilo que você tem, porque às vezes o manejo de certas drogas se torna difícil, certo? E se perde a mão mesmo, então você usa mais medicação do que precisa ou usa uma medicação errada para o tratamento da doença que você tem, certo? Então a gente sabe que existem indicações de que opioides são as melhores drogas para responder aquele tipo de dor e outras que não existe nenhuma evidência e ele não é a melhor classe de droga para aquele tipo de doença, tá bom? A gente primeiro seleciona esse tipo de paciente, a gente vê os pacientes que têm maior risco de desenvolver vício em opioide e de promover o abuso de substância naquilo, certo? Existe um termo hoje em dia que é o transtorno de uso de substância, TUS, tá? Alguns pacientes têm um risco maior, existe até uma predisposição genética para desenvolver esse transtorno de uso de substância, que já foi detectado, tá bom? Existem também tabelas que a gente ranqueia o paciente, vê quem tem uma predisposição maior por fatores de risco, como o próprio uso de outras substâncias, como álcool, tabaco, cafeína, maconha, ou algum tipo de droga, como cocaína, tá? Então esses pacientes realmente têm um risco maior, mas não significa que eles não têm que ter a dor tratada. Eles têm que ter a dor tratada adequadamente, tá bom? Os opioides são substâncias que podem causar isso, assim como outras substâncias, como os benzodiazepínicos, que podem causar, o paciente pode abusar das substâncias pelo efeito físico e a dependência que eles podem causar, tá bom? Existem algumas estratégias que a gente usa para diminuir isso, tá? Mas o que importa é que você tem que ter sua dor tratada. E não só por nós, mas se você analisar que mais ou menos 75% das pessoas que têm dor crônica, que é aquela dor que tem um controle, mas elas têm associado a algum transtorno psiquiátrico e precisam de acompanhamento junto com o psicólogo e com o psiquiatra, que fazer terapia cognitiva comportamental é essencial para esses pacientes. Além disso, a gente pode reduzir a quantidade de opioides caso a gente precise usá-los com outras medicações. E a gente sempre tem a possibilidade de trocar de classe de medicação. Alguns opioides predispõem a desenvolver um vício maior, mas são as medicações mais certas para alguns quadros, tá? Mas outros predispõem menos e a gente pode usar esses, tá? Então o que importa é você ser acompanhado por um médico, preferencialmente especialista em dor, e ele vai orientar você em relação a isso, porque todos nós sabemos que existem esses riscos e a gente faz de tudo para minimizar, tá bom? Principalmente o paciente de dor crônica, que é um paciente prolongado, que ele vai estar com você por muito tempo e essa relação precisa existir. Mas e se eu desenvolver vício por aquela medicação? Eu tenho como tratar? Tem e deve, e a gente vai fazer isso, não sozinho, mas acompanhado de outros especialistas, tá bom? Isso também não significa que sua dor não deve ser tratada, deve ser, porém sempre adequadamente. Espero ter ajudado vocês.